Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Regiane Boainain e hoje eu vou explicar para vocês o emprego da vírgula. Bom, se você é aquele aluno que usa vírgula sem ter a mínima noção por que usou aquela vírgula e que sempre que a coloca fica assim, ai, será que é vírgula? Esta aula é para você. Bom, mas antes de mais nada, eu quero dizer que esta aula tem como referência o artigo da professora Maria Aparecida Garcia Lopes Rossi, que é chamado o emprego da vírgula no português a partir da reflexão sobre a organização estrutural das frases. Gente, esse artigo, mas não só ele, a aula da professora Maria Aparecida, na época da minha faculdade, lá atrás, as aulas dela, nossa, foram maravilhosas para eu refletir sobre a vírgula e levar os meus alunos também a fazerem esta reflexão. Então, eu só quero aqui compartilhar com vocês algo que é da professora, que ela transmitiu, que ela ensinou, e que eu estou aqui, a ideia é que vocês levem, né, essas reflexões também e mudem a sua forma de ver a vírgula, porque ela não é esse bicho de 7 cabeças que você está pensando, ok? Bom, eu também usei como referência o livro do Carlos Alberto Faraco e do Cristóvão Tesa, tá? Que é o Prática de Texto para Estudantes Universitários, um livro excelente, e o livro A Vírgula, do Celso Pedro Luft, tá? Bom, então vamos pensar aqui, só para descontrair um pouco, quando a gente não sabe vírgula, ou quando uma pessoa que sabe vírgula percebe alguns erros das pessoas que não sabem vírgula, às vezes esses erros são até engraçados, como esses dois exemplos aqui. O que eu faço para comer, gente? Vendo meninas, aceito cartão. Então, essas pessoas, é claro que elas não queriam comer gente nem vender meninas, mas elas escreveram nas redes sociais e não usaram as vírgulas devidas aqui, né? Então, na verdade, é uma expressão de chamamento. Gente, meninas, né? Então, o que eu faço para comer, gente? Né? Então, só que a pessoa não colocou vírgula nessa expressão de chamamento, então ficou o que eu faço para comer, gente. Vendo meninas, né? Então, também esqueceu aqui de colocar uma vírgula para ficar esse vocativo, esse chamamento. Vendo meninas, né? Então, aqui, às vezes, a gente até ri desses empregos, desses erros que acabam dando sentido grotescos, né? Mas vamos lá, vamos entender por que será, de onde que vem essa dificuldade ou esses erros todos que a gente pode ver por aí sobre vírgula. Bom, uma primeira ideia que a gente tem que tirar de nós é a ideia de que vírgula é respiração, tá? Porque se a gente pensar nisso, a gente vai cometer erros grosseiros de vírgula, tá? E na escola, claro que não posso generalizar, mas ainda se tem algumas pessoas falando, olha a vírgula, respire. Então, por favor, vamos tirar isso. A vírgula, ela não tem a ver, ela não está ligada a questões respiratórias, auditivas, mas sim sintáticas. Então, claro, na hora que nós estamos lendo uma vírgula, a gente faz uma pausa, mas essa pausa está ligada pela frase do português à estrutura da frase, e essa estrutura tem a ver com questões de funções sintáticas e não nada a ver com respiração, tá bom? Então, vamos tirar isso de nós. Bom, se eu estou falando que a pontuação obedece a critérios sintáticos, nós vamos precisar saber um pouco sobre a estrutura da frase. E a estrutura da frase, gente, ela está ligada ao sujeito, ao verbo, ao complemento, à circunstância, tá? Mas não se preocupem que isso não é o fim de vocês não vão precisar saber todas as funções sintáticas, tá? Claro que quando se sabe, ajuda mais, mas se não sabe, não tem problema, que vocês vão ainda entender vírgula, tá? Bom, então vamos lá. Ó, não se sintam como esse homem aqui saindo correndo de medo, né, das funções sintáticas. Para isso, a professora Maria Aparecida, ela coloca que a pontuação, ela está ligada à estrutura da frase. Então, ela fez uma pesquisa quantitativa e ela mostra no artigo que 80% das frases do português obedecem a uma estrutura, né, que aparece numa estrutura natural, uma estrutura canônica, uma estrutura que segue sujeito, eu vou até colocar aqui, verbo,
complementos e circunstâncias. Então, ela fez esse levantamento, ela analisou vários textos e ela percebeu que 80% dos casos das frases do português seguem uma naturalidade que é a ordem canônica, sujeito, verbo, complementos e circunstâncias. Bom, se vocês forem olhar essas casas sintáticas aqui, essas 4 casas sintáticas, cada uma delas tem uma função sintática. Então, a de sujeito não é a mesma que o verbo, a do verbo não é a mesma que o complemento não é a mesma que circunstância. Por isso que elas têm números diferentes. Então, a casa 1, sujeito, casa 2, verbo, casa 3, complementos, casa 4, circunstâncias. É importante que vocês lembrem um pouquinho que complemento é complemento do verbo, né? Claro, se um verbo não tem complemento, não precisa de complemento, a casa 3 não vai existir, né? Então, o que nós vamos pensar? Nós vamos pensar que a casa 1, a casa 2, a casa 3 e a casa 4, elas estão ligadas numa estrutura, elas fazem parte de uma estrutura natural do português. Então, eu falo assim, Maria, sujeito, conheceu, verbo, o Rio de Janeiro nestas férias. Então, o Rio de Janeiro é complemento do verbo, nestas férias é uma circunstância. O que nós vamos chamar de circunstância na língua? Nós vamos chamar uma circunstância de tempo, uma circunstância de modo, uma circunstância de lugar, uma circunstância de causa. Então, vamos pensar no sentido disso. Então, quando eu falo assim, nestas férias, é uma ideia de tempo, né? Então, uma circunstância que a gramática vai chamar de adjunto adverbial de tempo, né? Então, vamos lá. Reparem que na casa 1, 2, 3 e 4, eu tenho uma vizinhança que não pode ser separada, tá? Não tem nenhuma vírgula entre elas. Repare, Maria conheceu o Rio de Janeiro nestas férias. Por que eu coloquei uma barra aqui? Porque para eu descobrir o que é essencial nesta frase, eu tenho que pensar assim, o verbo é conheceu, né? Então, quem conheceu o Rio de Janeiro? Maria conheceu. Então, o essencial daqui, o sujeito, Maria, conheceu o verbo. Então, o que nós temos? Nós temos o sujeito, né? E sobre quem nós falamos, sobre esse sujeito, nós temos essa informação. Conheceu o Rio de Janeiro. Então, sujeito e predicado. Bom, então, o que eu preciso que vocês saibam? Eu preciso que vocês saibam que todas as vezes que eu tiver numa frase sujeito, verbo, complemento e circunstância, eu não posso colocar vírgula. Isso é uma frase que vai ficar livre, sem nenhuma vírgula, separando essas funções sintáticas diferentes. Cada casinha, uma função sintática, ok? Então, esta é a única regra que você precisa guardar. Bom, agora, então vamos ver aqui. Repare que na casa 1, sujeito, casa 2, verbo, casa 3, complementos, casa 4, circunstâncias, eu coloquei livre. Repare que não tenho nenhuma vírgula, ó. O cinema brasileiro produziu 17 filmes em 2019. Maria Eugênia declarou que não gostava de português até o 7º ano. A escola oferece atividades recreativas nos fins de semana. Uns após outros pegavam um prato de sopa debaixo do viaduto. Bom, reparem que aqui nós temos uma frase, várias frases do português e todas elas sem verbo, sem vírgula, porque nós temos a ordem natural das frases no português. Começa pelo sujeito, verbo, complemento e circunstâncias. Bom, eu posso assegurar para vocês que se a pessoa que escreveu esta frase aqui soubesse disso, ela não teria cometido esta vírgula aqui errada. Por exemplo, neste mês, os alunos escreveram uma notícia a partir da proposta solicitada. Os textos foram publicados no jornal da escola. Mesmo que eu fale os textos e faça uma pequena pausa, eu não posso colocar uma vírgula aí como esse ser fez. Por quê? Porque aqui eu tenho um sujeito, textos, né? E aqui eu tenho verbo. Então, entre a casa 1 e a casa 2, eu jamais posso pôr vírgula, certo, gente? Então, esta vírgula aí está indevida, né? Então, os textos, vírgula, não, tem que tirar essa vírgula, bom? Bom, então vamos voltar aqui. Então, nessa vizinhança aqui, 1, 2, 3 e 4, ela é livre.
porque elas são casas sintáticas diferentes, funções sintáticas diferentes, ok? Isso corresponde a 80% das frases do português. Bom, então aqui, mas o que acontece quando essa ordem natural das frases é alterada? Bom, dessas 4 casas aqui, a casa de maior mobilidade é a casa de circunstâncias. Não significa que as outras não podem ser alteradas, mas a casa 4, quando você altera, você mantém a naturalidade, né? Por exemplo, é claro que se eu falar assim, sujeito, o sol brilha atrás, atrás das montanhas, é sujeito 1, o sol brilha, verbo intransitivo, não precisa de complemento, então, verbo, casa 2, e atrás dos montes é apenas o lugar, então vai ser uma circunstância. Então, eu teria a casa 1, sujeito, a casa 2, verbo, e a casa 4, circunstâncias. Se eu falar brilha o sol, ok, entende? Tranquilamente, casa 2, brilha, o sol, casa 1, atrás dos montes, casa 4. Mas repare que a naturalidade maior é falar o sol brilha, e não brilha o sol, né? Mas então, o que eu quero que vocês entendam? Todas as casas podem ser alteradas, mas em algumas alterações acaba deixando um pouco artificial, né? Então, a casa 4, ela não deixa artificial. Quando você muda a posição dela, você simplesmente dá um destaque para onde você levou a casa 4. Então, por exemplo, aqui, Maria conheceu o Rio de Janeiro nestas férias, eu tenho peso para o sujeito Maria, né? Está no começo da oração. Agora, quando eu falo nestas férias, Maria conheceu o Rio de Janeiro, então nestas férias, vírgula, Maria conheceu o Rio de Janeiro, eu desloquei a circunstância nestas férias, a casa 4, e joguei para o começo e coloquei uma vírgula. Então, eu dou destaque para esta casa 4. Então, essa casa 4, ela é uma casa que quando você altera, ela fica ótima, você não perde a naturalidade da frase, tá? Embora altere, tá? Então, vamos lá. Então, observe que quando a casa 4, a casa de circunstâncias, sai de sua posição habitual, precisamos empregar a vírgula. Então, assim, ó, nestas férias, vírgula, Maria conheceu o Rio de Janeiro, né? Olha esta frase aqui. Debaixo do viaduto, uns após outros pegavam um prato de sopa. Se eu for colocar essa frase na ordem natural, ficaria assim, ó. Uns após outros pegavam um prato de sopa debaixo do viaduto. Uns após outros, o sujeito, pegavam, verbo, complemento, um prato de sopa, debaixo do viaduto é o lugar, a circunstância de lugar. Agora, quando eu altero, eu tenho uns debaixo do viaduto, casa 4, que veio para cá, uns após outros, sujeito, casa 1, pegavam, casa 2, um prato de sopa, que é o complemento desse verbo pegar. Quem pega, pega algo. Então, reparem que debaixo do viaduto, quando eu coloco debaixo do viaduto, que é a casa 4, para frente, eu acabo dando um destaque para essa circunstância. Então, tudo que a gente joga para frente do sujeito, a gente destaca, tá bom? Então, claro que aqui há outras possibilidades, né? Porque eu coloquei a casa 4 aqui no começo, mas também daria para eu mexer nessa casa 4 para outro lugar. Então, haveria outra possibilidade de movimentação? Sim, haveria. Por exemplo, eu posso falar assim, Maria, sujeito 1, nestas férias, conheceu o Rio de Janeiro. Reparem que quando eu jogo a casa 4 entre a casa 1, que é o sujeito, e a casa 2, que é o verbo, eu tenho que intercalar, eu coloco 2 vírgulas. Então, Maria, vírgula, nestas férias, vírgula, conheceu o Rio de Janeiro, tá? Então, olha, essa movimentação, quando você joga a casa no meio, entre o sujeito e o verbo, eu também coloco 2 vírgulas, né? Então, ficou assim, ó, Maria, vírgula, nestas férias, vírgula, conheceu o Rio de Janeiro, ponto. A mesma frase, né, que aquela do debaixo do viaduto, olha como que ficaria. Uns após outros, sujeito, né? Lembra que era uns após outros pegavam um prato de sopa debaixo do viaduto? Então, uns após outros, casa 1, sujeito, vírgula, debaixo do viaduto, vírgula, pegavam um prato de sopa, ponto.
Reparem que é muito fácil quando você entende a ordem natural das frases do português e quando você percebe quando há uma alteração, essa casa 4 de circunstância, se ela vai para frente, ela vai com uma vírgula. Se ela vai no meio, ela vai com duas vírgulas. Certo, gente? Bom, aqui é um exercício para saber se até aqui vocês estão me acompanhando. Então, por exemplo, pense em possibilidades para as frases a seguir. Lembrando que eu coloquei na A, milhões de sujeitos nunca tiveram um teto no Brasil. Para a gente não errar, a gente tem que identificar o verbo para achar o sujeito. Então, a gente sabendo o sujeito e o verbo, casa 1 e casa 2, a gente vai saber o que é essencial e o que é acessório. Então, por exemplo, milhões de sujeitos nunca tiveram. Quem nunca teve um teto no Brasil? Milhões de sujeitos. Então, milhões de sujeitos é o sujeito da oração. Nunca tiveram. Casa 2, verbo, né? Tiveram. Então, milhões de sujeitos nunca tiveram. Quem tem algo. Nunca tiveram o quê? O complemento, o teto. No Brasil, é a circunstância de lugar, né? Então, eu tenho casa 1, milhões de sujeitos, sujeito, né, casa 1, nunca tiveram casa 2, um teto, casa 3, no Brasil, circunstância de lugar, casa 4. Se eu jogar a casa 4 para o começo, vai ficar no Brasil, vírgula, milhões de sujeitos nunca tiveram um teto, ponto. Né? A mesma coisa vai acontecer no exercício B. Um traço ligeiro rasgara o céu para os lados da cabeceira do rio. Então, o que rasgara o céu para os lados da cabeceira do rio? Um traço ligeiro. Um traço ligeiro é o sujeito. Um traço ligeiro rasgara, cortara. Cortara o quê? O céu, objeto, complemento. Para os lados da cabeceira do rio, é o lugar, é a circunstância, casa 4. Então, um traço ligeiro, casa 1, rasgar a casa 2, o céu, casa 3. Para os lados da cabeceira do rio, casa 4. Se eu quiser deslocar a casa 4 do início, eu vou colocar para os lados da cabeceira do rio, vírgula, um traço ligeiro, rasgar o céu, ponto. Certo, gente? Depois, C. Mauro encontrou a ex-noiva com outro 5 dias após ter terminado o noivado de anos. Então, o que nós temos aqui? Mauro é o sujeito de encontrou. Então, eu tenho sujeito, Mauro, casa 1, encontrou casa 2. Quem encontra alguém. Ele encontrou a ex-noiva com outro, certo? Então, complemento disso. Então, quando que ele encontrou? 5 dias após ter terminado o noivado de anos. Então, aqui é a circunstância de tempo. Se eu quiser dar destaque para essa informação de tempo, para essa circunstância, eu jogo para frente. 5 dias após ter terminado o noivado de anos, vírgula, Mauro encontrou a ex-noiva. Ponto final. Certo? Então, o que a gente tem aí? A gente tem mobilidade da casa 4. Aqui, no caso, nós fizemos um exercício em que a casa 4, casa de circunstância ia para frente. Aí vem com uma vírgula, tá? Coloque no início de cada frase, para dar ênfase, o elemento que se encontra entre parênteses. Não se esqueça de separá-lo por vírgula. Então, aqui, ó, nós, sujeito oculto, sujeito desinencial, não está escrito, mas dá para a gente recuperar pelo final do verbo, né? Então, quem visitamos as plataformas, nós visitamos. Então, nós, sujeito, casa 1, oculto, mas está ali, 1. Visitamos, casa 2, as plataformas e os laboratórios, casa 3, que é o complemento de visitar. E durante a viagem é a circunstância de tempo, certo? Casa 4. Eu vou pegar essa casa 4 e vou jogar para o começo. Durante a viagem, vírgula, nós visitamos as plataformas e os laboratórios. Ponto. O calor é mais intenso no mês de janeiro, certo? Então, no mês de janeiro, vírgula, o calor é mais intenso. Repare que é uma adjunta adverbial de tempo, é uma circunstância de tempo no mês de janeiro. Então, ele vai para frente com uma vírgula. O diretor afastou-se da escola devido à depressão. Então, a causa do afastamento do diretor foi a depressão. Do jeito que está aqui, eu tenho casa 1, sujeito diretor, casa 2, afastou-se, né? Agora, se eu quiser dar destaque para a casa 4, que é a causa, a circunstância de causa, eu jogo para frente. Devido à depressão, vírgula, o diretor afastou-se da escola. Ponto. Certo, gente? Bom, agora,
repare que, às vezes, né, o sujeito pode estar oculto, e aí a gente precisa lembrar que no sujeito oculto, ele não aparece escrito, mas ele está ali. Então, vamos tentar recuperar isso, ó. Esse exercício também foi baseado nas aulas da professora Maria Aparecida, tá? Mas eu achei que ele ajuda muito a gente abrir a nossa percepção, né, da frase, do sujeito. Então, por isso que eu faço questão de fazer aqui com vocês, ó. Separe por vírgula o que está colocado no início da frase antes do sujeito. O sujeito pode estar oculto. Para ter a certeza de que a vírgula está no lugar certo, faça o teste mudando esse elemento para outra posição. Então, por exemplo, aqui, ó. Quando for visitar alguém, não abra gavetas nem a geladeira da casa. Quando for visitar alguém, vírgula. Por que eu tenho que pôr uma vírgula aí? Não abra gavetas é uma ordem, é um imperativo. E quando a gente dá uma ordem, a gente está dando uma ordem para você, para um sujeito, né? Para alguém. Então, você, mas não está escrito, mas eu sei que é para o outro. Então, ó, quando for visitar alguém, você não abra gavetas, né? Estou falando para você, é uma ordem, é um imperativo. Então, repare que o você está ali, você não abra. Então, tudo que eu coloquei, então, você é a casa 1, sujeito, tudo que eu coloquei antes vem com uma vírgula, porque quando for visitar alguém, é a casa 4 que dá uma noção de tempo. Então, ó, não abra gavetas nem a geladeira da casa quando for visitar alguém, certo? A mesma coisa, ó, seguindo uma tendência moderna, algumas escolas passaram a utilizar lousa eletrônica. Quem passaram a utilizar lousa eletrônica? Algumas escolas, é a casa 1 sujeito, certo? Passaram casa 2, né, passaram a utilizar casa 2, utilizaram o quê? Lousa eletrônica, casa 3. Mas aqui elas estão seguindo uma tendência moderna. Então, eu coloco uma vírgula porque tem alguma coisa antes do sujeito, algumas escolas, certo? Então, repare que tem alguma coisa que veio antes da casa 1. Então, eu jogo uma vírgula aí para enfatizar. Quando a aula é divertida e dinâmica, os alunos ficam mais motivados. Então, os alunos ficam mais motivados quando? Quando a aula é divertida e dinâmica. Então, eu estou enfatizando isso. Eu coloco uma vírgula antes do sujeito, os alunos. Certo, gente? Bom, agora, vamos para as vírgulas em elementos da mesma função sintática. Vocês viram que quando eu tenho a casa 1, casa 2, casa 3 e casa 4, aí nós temos nessa vizinhança eu não posso colocar vírgulas, né? Ela fica livre. Então, lembra da frase, Maria visitou o Rio de Janeiro nestas férias, sem vírgula alguma, tá? Agora, se eu repito a mesma função sintática, aí eu tenho que pôr vírgula, porque daí eu vou ter um caso de enumeração. Essa é a vírgula que a gente aprende no início da nossa vida escolar. Então, a gente aprende super fácil. Então, por exemplo, a criança vai lá, eu fui ao supermercado com a minha mãe e comprei salgadinho, bala e chocolate, né? Então, salgadinho, vírgula, bala e chocolate, a criança sabe que quando vai escrever tem que pôr aí uma vírgula. Por quê? Porque é uma enumeração. Quem compra, compra alguma coisa. Então, essa enumeração no caso do complemento. Aqui, nós vamos ter uma enumeração. São vários sujeitos que estão se repetindo aqui. Então, repare que eu ponho vírgula. E o último eu ponho E. Então, aqui, ó, casa 1, casa 2, casa 3 e casa 4. Mas eu repeti outras vezes a casa 1. Então, eu vou ter elementos da mesma função sintática. Então, em elementos da mesma função sintática, eu ponho vírgula. Então, aqui, ó, Maria, Eduardo e Renata, sujeito, casa 1, conheceram o Rio de Janeiro nessas férias. Então, ninguém erra aqui. A enumeração da mesma função sintática, ninguém erra. São Joaquim, Lages e outras cidades da região são muito frias no inverno. Comprei banana, batata, jabuticaba e cenouras na feira. Então, repare que eu, sujeito, comprei. Quem compra, compra alguma coisa. Então, o que eu comprei? Qual é o complemento? Banana, batata, jabuticaba e cenouras. Então, aí nós temos uma repetição do complemento complemento casa 3. Então, só para vocês entenderem que aqui a gente não tem erro, a gente não erra aqui. A gente sabe que a enumeração da mesma função sintática, né, que pode ser uma enumeração de casa 1,
que no caso vai ser de sujeito, pode ser uma enumeração de casa 3, de complemento, ou pode ser uma enumeração de casa 4, de circunstâncias. Porque eu posso ter numa frase 2 circunstâncias, né, ou mais. Eu posso falar, Maria visitou o Rio de Janeiro nestas férias em pleno verão. Então, eu coloco aí, eu tenho 2, nestas férias em pleno verão. Tempo, né? Então, 2 de tempo aí. Bom, então vamos ver aqui. O que nós temos? Quando eu coloco assim, José, Eduardo, João, Pedro e Paulo, se eu não coloco a vírgula na enumeração de sujeito, eu não sei se é José Eduardo é um nome composto, ou se de fato é o José, vírgula, Eduardo, vírgula, João, vírgula, Pedro e Paulo estudam matemática. Então, não dá para saber se são 5 pessoas ou se são 3. Então, aqui nós temos uma enumeração. A enumeração resolve para a gente essas ambiguidades, essas dificuldades de entendimento, né? Então, o que a gente tem aqui? Esta aqui é uma vírgula que resolve para nós essas questões, mas não só, a gente pode eliminar também umas repetições. Por exemplo, ó, aos domingos eu me levanto tarde. Aos domingos eu tomo café devagar, depois eu vou à missa, depois eu vou almoçar. Então, aos domingos eu me levanto tarde, tomo café devagar, depois eu vou à missa. Não, depois eu vou à missa e vou almoçar, certo? Então, a gente pode fazer isso para evitar as repetições, tá? Bom, agora chegamos aqui. Vírgula para separar elementos intercalados no período. Antes da gente entender isso, a gente tem que saber o que é uma intercalação. Não precisa saber como as gramáticas dizem, se é uma oração subordinada substantiva, se é uma conjunção conclusiva, não precisa saber disso agora, tá? Precisa saber o conceito de intercalação. Então, por exemplo, eu posso intercalar, e lembrando que intercalar é colocar no meio de alguma coisa, eu posso intercalar uma palavra só, eu posso intercalar várias palavras, ou eu posso intercalar uma oração, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu falo assim, Maria, vírgula, nas férias de julho, irá visitar a avó. Então, Maria, vírgula, nas férias de julho, vírgula, irá visitar a avó. Repare que eu intercalei nas férias de julho, que é a casa 4, circunstância de tempo, eu intercalei entre o sujeito Maria e vai visitar, ou no caso, a casa 2, verbo, né? Então, a intercalação, ela vem no meio. Então, eu posso intercalar uma expressão, eu posso intercalar uma palavra, ou eu posso intercalar uma oração, tá? Então, o teste para saber se há uma intercalação é tirar a intercalação, para ver se o sentido se mantém, ok? Vamos ver aqui, ó. O Brasil desenvolveu-se pouco na área de telecomunicações nas últimas décadas. Se eu quiser intercalar esse adjunto adverbial, que no caso é circunstância de tempo, ficaria assim, ó, o Brasil, vírgula, nas últimas décadas, vírgula, desenvolveu-se pouco na área de telecomunicações. Então, repare que eu tenho sujeito, casa 1, verbo, casa 2, complemento, casa 3, circunstância, casa 4. Essa circunstância, que no caso é nas últimas décadas, eu vou jogar, por exemplo, aqui, entre o sujeito e o verbo. Então, vai ficar o Brasil, sujeito, vírgula, nas últimas décadas, vírgula, desenvolveu-se pouco na área de telecomunicações. Ponto final, tá? Então, por exemplo, nessa frase aqui, ó, o Produto Interno Bruto, PIB, da China, registrou alta anual de 7,9% no segundo trimestre de 2021. Se eu pegar esta frase aqui, ó, no segundo trimestre de 2021, que é o adjunto adverbial de tempo, e jogar intercalado nessa estrutura, nessa frase, ficaria assim, o Produto Interno Bruto da China, certo? Vírgula, no segundo trimestre de 2021, vírgula, registrou alta anual de 7,9%. Ponto final, tá? Então, essa intercalação, você tem que entender que o que você põe no meio, você tem que pôr com 2 vírgulas. Você não pode pôr uma só, tá bom? Então, intercalação com 2 vírgulas ali. Pensem aqui nesta frase. Sujeito 1, verbo 2, complemento 3, circunstância casa 4. Isso tem que estar para vocês. Moradores de Guaíra, sujeito casa 1, registraram
verbo, casa 2. Complemento, uma tempestade de areia, casa 3, né? Na tarde deste domingo, casa 4. Então, nós temos uma frase muito natural que corresponde àqueles 80% que a professora Maria Aparecida registrou e mostra que é o comportamento padrão das frases do português. Então, aqui a gente tem uma ordem natural das frases, né? Aqui, quando eu coloco moradores de Guaíra no interior de São Paulo, registraram uma tempestade de areia na tarde deste domingo. Repare que eu intercalei uma coisa aí no interior de São Paulo, que é um lugar, é uma circunstância de lugar. E eu intercalei entre o sujeito, casa 1, moradores de Guaíra, e o registraram, casa 2, tá? Então, eu tenho moradores de Guaíra, vírgula, no interior de São Paulo, vírgula, registraram uma tempestade de areia na tarde deste domingo, tá? Então, aqui, vou passar um pouco. É importante observar que se a intercalação de um elemento ocorrer no final da frase, haverá só uma vírgula, por causa do ponto final, vai coincidir. Então, é necessário, no entanto, identificar a presença da intercalação para justificar a vírgula que marca seu início. Então, ó, a compra do material é indispensável, a meu ver. Você pode jogar esse a meu ver para início, ó, a meu ver, vírgula. A compra do material é indispensável. A compra do material, vírgula, a meu ver, vírgula, é indispensável. Mas como está no fim, coincidiu. Então, essa intercalação, ela não vai ser, ela vai ficar com uma vírgula só, porque é o final da oração, né? Então, aqui, ó, a gramática normativa, ela admite que alguns adjuntos adverbiais, lembrando que os adjuntos adverbiais correspondem à casa 4, a casa chamada de circunstâncias, que entra nesse pacote aí de tempo, de lugar, de modo, de causa, tá? Então, os adjuntos adverbiais intercalados podem não ser separados por vírgulas, se forem curtos, ou constituídos de uma única palavra. Aí, é um pouco do próprio, de quem está escrevendo, vai depender um pouco do que você quer enfatizar. Então, por exemplo, aqui, ó, o grande responsável pela produção de algodão no Brasil é o Mato Grosso. Repare que está sem vírgula, porque eu não quero dar um peso tão grande para isso. Então, o grande responsável pela produção de algodão no Brasil é o Mato Grosso. Se eu quisesse destacar um pouco mais, colocar uma intercalação, aí, uma vírgula intercalada, eu daria um pouco mais de destaque. Se eu quisesse destacar mais ainda, eu jogaria para frente. No Brasil, vírgula, o grande responsável pela produção de algodão é o Mato Grosso. O solo estava seco na região e fortes rajadas de vento a quase 100 km por hora fizeram com que a poeira se levantasse. Então, aqui, ó, o solo estava seco na região, a mesma coisa, sem vírgula. Então, aqui não existe é facultativo isso, tá? Então, as gramáticas permitem que você não coloque se o adjunto adverbial for pequeno. Então, vai depender muito do que você quer enfatizar, ok? Bom, então aqui, olha, separe com uma das vírgulas a explicação dada a um substantivo. É importante que para você saber dessa explicação, tem que fazer um teste, né? Como teste para saber se separou direito o elemento, retire-o da frase e observe se ela ficou com sentido. Então aqui, Tietê, rio que corta São Paulo, é poluído. Eu estou intercalando o quê? Eu estou intercalando uma explicação a um substantivo. Então, eu tenho que usar duas vírgulas, tá? Então, Tietê, vírgula, rio que corta São Paulo, vírgula, é poluído. Se eu tirar o rio que corta São Paulo, eu vou ter Tietê é poluído. Certo? Então, essa intercalação aí, por isso que o teste para saber se separou direito, com vírgulas, é retirar da frase aquilo que você colocou entre vírgulas. Se a frase se manteve tranquilamente, então você separou corretamente e usou as vírgulas de forma correta, tá? Daniel Alves, lateral direito brasileiro, decidiu não assinar com nenhum clube até o fim do ano. Daniel Alves, vírgula, lateral direito brasileiro, vírgula, né? Porque eu vou explicar quem é Daniel Alves, lateral direito brasileiro, certo? Então, eu vou colocar aí uma vírgula intercalada. Daniel Alves, vírgula, lateral direito brasileiro, vírgula, decidiu não assinar com nenhum clube, tá? Coloque os elementos indicados entre parênteses, intercalados nas frases abaixo. Então, aqui eu tenho o rei do futebol, e eu preciso explicar quem é Pelé.
Então, Pelé, vírgula, o rei do futebol, vírgula, foi ministro dos esportes, ponto final. Maria foi ao shopping com seu namorado, irmã de José. Então, eu vou explicar quem é a Maria. Maria, vírgula, irmã de José, vírgula, foi ao shopping com seu namorado, ponto final. As frases a seguir não apresentam a intercalação de elementos. Insira em cada uma delas os elementos indicados entre parênteses. Esteja atento às duas vírgulas que isso vai exigir. Então, ó, as crianças precisam aprender hábitos de higiene desde pequenas, como lavar as mãos entre as refeições. Vocês vão pegar esse como lavar as mãos entre as refeições e vocês vão fazer uma intercalação. Se vocês vão fazer uma intercalação, vem com vírgulas, duas vírgulas, a não ser que essa intercalação acabe também com um ponto final. Né? Então, como que ficaria assim? Ó, as crianças precisam aprender hábitos de higiene desde pequena, vírgula, como lavar as mãos entre as refeições, ponto final. Como a frase termina aí, eu usei uma vírgula só, certo? Na África, o Monte das Neves Eternas perdeu 82% da cobertura de gelo por causa do aquecimento da Terra nos últimos 50 anos. Então, na África, o Monte das Neves Eternas, vírgula, nos últimos 50 anos, vírgula, perdeu 82% da cobertura de gelo por causa do aquecimento da Terra. Tá? Bom, então, aqui eu quero agora que vocês já aprenderam, né, o mecanismo da vírgula, saiu aí o vírgula, pontue o texto a seguir. Para não errar, identifique o sujeito, casa 1, e verbo, casa 2. Porque se você identifica a casa 1 e casa 2, que é o sujeito e o verbo, você já não se perde na estrutura. Então, vamos lá. O Ministério da Saúde informou neste domingo que recebeu mais 2 milhões de doses de vacina da Pfizer contra a Covid-19. Então, vamos começar por aí. A primeira frase, ela começa no Ministério da Saúde e ela termina no ponto, certo? Termina em Covid-19. Então, o que nós temos? O Ministério da Saúde informou. Quem informou? O Ministério da Saúde, sujeito, casa 1. Informou, casa 2. Então, o Ministério da Saúde informou o quê? Casa 3, que recebeu mais 2 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. É o complemento do verbo informou. Isso que ele informou, né? Neste domingo 26, é a circunstância de tempo. Então, é a casa 4. Reparem que, como ela está entre a casa 2, informou, verbo, e o que informou, no caso, o que informou, que é o complemento, eu preciso colocar vírgula. Então, ficaria assim, ó, o Ministério da Saúde informou, vírgula, neste domingo 26, vírgula, que recebeu mais 2 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid. Ponto final, certo? O carregamento foi entregue no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Vamos parar por aí. O carregamento foi entregue, então, o que foi entregue? O carregamento foi entregue no aeroporto de Viracopos, certo? Em Campinas. Então, aqui, olha, eu tenho o carregamento sujeito, casa 1, foi entregue, casa 2. No aeroporto de Viracopos, é a nossa casa 4. Só que daí eu vou ter mais uma circunstância, por isso essa vírgula, né? Então, no aeroporto de Viracopos, eu não preciso colocar, porque entre a casa 1, a casa 2 e a casa 4, né? Lembra daquela ordem? 1, 2, 3, 4? Aqui, no caso, não tem a casa 3. Eu não ponho vírgula. Mas aí, logo em seguida, eu tenho de novo uma repetição da casa 4, que é em Campinas, circunstância de lugar. Aí eu coloquei uma vírgula. Então, ficou, o carregamento foi entregue no aeroporto de Viracopos, vírgula, em Campinas. E eu estou, de uma certa maneira, explicando esse em Campinas, né? Onde fica esse aeroporto de Viracopos, né? Bom, segundo a pasta das mais de 287... Segundo a pasta, no caso, a pasta do Ministério da Saúde, né? Segundo a pasta, das mais de 287 milhões de doses distribuídas aos estados, 75,9 milhões são da Pfizer. Então, olha, segundo a pasta, né, conforme o Ministério da Saúde, vírgula, das mais de 287 milhões de doses distribuídas aos estados, vírgula,
75,9 milhões são da Pfizer. Porque se a gente for pensar, a oração, a frase, assim, a informação essencial é essa. 75,9 milhões são da Pfizer. Então, fica assim, ó, segundo a pasta, no caso do Ministério da Saúde, das mais de 287 milhões de doses distribuídas aos estados, 75,9 são da Pfizer, né? De acordo com o vacinômetro do Ministério, 229 milhões de doses foram aplicadas em todo o país. Então, aqui, o que foram aplicadas em todo o país? 229 milhões de doses, é o sujeito, né? E o verbo foram aplicadas. Se eu sei que o sujeito é a casa 1, 229 milhões de doses, tudo que está antes, eu estou destacando. Então, eu ponho uma vírgula. Então, de acordo com o vacinômetro do Ministério, 229 milhões de doses foram aplicadas em todo o país. Bom, então aqui, ó, se a intercalação ocorrer no final da frase, nós vamos ter que seguir aquela regrinha de colocar apenas uma vírgula, porque vai coincidir com o ponto final, né? Então, por exemplo, ó, as crianças precisam aprender hábitos de higiene desde pequenas. É a mesma frase que já apareceu, vírgula, como lavar as mãos entre as refeições, ponto. A mesma coisa lá, na África, vírgula, o Monte das Neves Eternas perdeu 82% da cobertura de gelo por causa do aquecimento da Terra, vírgula, nos últimos 50 anos, ponto. Então, aquela intercalação, aquilo que eu tinha jogado no meio, lá no outro slide, aqui está no fim. Então, fica apenas uma vírgula, porque coincide com o ponto final. Bom, um erro muito comum que a gente percebe é pessoas, às vezes, usando a intercalação com uma vírgula só. Você só vai usar a intercalação com uma vírgula quando coincidir com o ponto final. Do contrário, é erro. Então, por exemplo, aqui, ó, o Rio Tietê, em São Paulo, vírgula, foi transformado em esgoto. Por que está errado aqui? Porque do jeito que eu coloquei ali, ó, o Rio Tietê, em São Paulo, vírgula, foi transformado em esgoto, eu separei sujeito de verbo. Então, não posso. Né? Então, essa vírgula, tá? Eu preciso de outra vírgula. Então, o Rio Tietê, vírgula, em São Paulo, vírgula, foi transformado em esgoto. Ok? Da nascente do Rio São Francisco, na Serra da Canastra, vírgula, em Minas Gerais até a Foz, são 2.700 quilômetros, tá? Bom, aqui, vamos ver as expressões de chamamento. As expressões de chamamento são chamadas de vocativo, é a função sintática vocativo. Ela não é sujeito, ela é chamamento. Então, por exemplo, mãe, cadê minha blusa? Então, mãe, vírgula, cadê minha blusa? Né? Então, o vocativo, eu até coloquei esse símbolo de um megafone aí, porque eu estou chamando alguém. Então, vocativo, sempre, ele pode vir na frente, no meio ou no final. Ele sempre vai com vírgula. No começo, uma vírgula só, no meio, uma intercalada, duas vírgulas, no fim, uma vírgula só. Então, por exemplo, Maria, Eduardo venceu o concurso neste ano. Então, Maria, estou chamando a Maria, estou falando com a Maria. Maria, Eduardo venceu o concurso neste ano. Aí, depois dessa expressão de chamamento, tudo segue o mesmo padrão. Casa 1, Eduardo, né, sujeito, venceu casa 2, o concurso foi o que ele venceu, o complemento, casa 3, neste ano, circunstância, casa 4, tá? Então, o vocativo, assim como as circunstâncias, casa 4, ele funciona como elemento móvel na frase, na oração, tá? Então, ele pode ir para o começo, como nós vimos aqui, ele pode ir para o meio, ou ele pode ficar no final. E essas posições, ele fica super bem, as frases continuam com bastante naturalidade. Então, observe os deslocamentos do vocativo. Então, aqui, ó, casa 1, sujeito, o vocativo, que não tem número, ele se chama vocativo, repare que tem esse símbolozinho aí, eu coloquei entre vírgulas, porque ele intercalou, ele veio no meio do sujeito e o verbo, tá? Então, ficou assim, ó, eu, mãe, preciso de liberdade nessa casa. Eu, mãe, preciso de liberdade. Repare que esse mãe é com quem estou falando. Por isso que eu tenho que colocar eu. Se fosse sem o vocativo, ia ser eu preciso de liberdade nessa casa. Quando eu coloco o vocativo mãe no meio, fica eu, vírgula, mãe. Eu, mãe, preciso de liberdade nessa casa. Certo? Sempre que a expressão de chamamento estiver entre as casas da vizinhança acima, nós temos que empregar duas vírgulas.
Por isso aqui que eu coloquei as duas aqui na tela de vocês, tá? Então, eu preciso, mãe, de liberdade nesta casa. Olha como ficou mãe com 2 vírgulas. Depois, eu preciso de liberdade, mãe, nesta casa. Então, eu preciso de liberdade, vírgula, mãe, vírgula, nesta casa. Eu preciso de liberdade nesta casa, mãe. Então, ficaria, eu preciso de liberdade nesta casa, vírgula, mãe, ponto. Certo, gente? Bom, agora, nós vamos, nossa última situação de vírgula da aula de hoje, intercalação explicativa e intercalação restritiva. É super fácil pensar isso. Primeiro, conceito de intercalação você já tem, no meio, 2 vírgulas, né? Então, vamos pensar. Já sabe que é uma intercalação. Agora, vamos pensar quando a intercalação é restritiva e quando ela é explicativa. Vamos pensar, ó, Veneza, a cidade dos canais, atrai visitantes do mundo todo. Existe uma Veneza, a cidade dos canais. Então, aqui eu tenho uma explicação, é única. Então, reparem, ó, ficam entre vírgulas a palavra, expressão ou oração que explica ou resume outro termo da oração e o nome de um cargo ou a qualificação de uma pessoa, quando só uma pessoa pode ocupar o cargo ou só um elemento ter uma qualificação. Então, por exemplo, apenas uma Veneza. É apenas uma Veneza, cidade dos canais. Então, Veneza, a cidade dos canais, atrai visitantes do mundo todo, certo? Eu estou aqui explicando, aqui é um aposto aqui, né? Agora, quando eu falo assim, ó, o homem que é mortal tem medo da morte. Repare, todo homem é mortal. Então, esse que é mortal, não é que nós vamos ter alguns homens que são mortais, outros que são imortais, não, todos são. Então, eu estou explicando, é uma informação a mais aí, né? O homem que é mortal tem medo da morte. Então, aqui nós temos uma explicação, que é único. Ó, todo homem é mortal. Então, não tem categorias que são mortais e imortais, né? Agora, quando eu vou para restrição, reparem que eu não vou usar vírgula, tá? Então, não existe vírgula quando mais de uma pessoa pode ocupar o cargo, ou mais de uma pessoa ou elemento pode ter determinada qualificação. Por exemplo, as pessoas que foram contaminadas pelo Covid. Que foram contaminadas pelo Covid? Muitas pessoas foram contaminadas pelo Covid, né? Então, assim, tem pessoas que foram, tem pessoas que não foram. Então, repare aqui, eu não posso também dizer que todos foram. Não é igual o caso da explicação. Eu não posso falar as pessoas que foram contaminadas, todas elas, né? Porque nós temos 2 categorias, as que foram e as que não foram, né? Então, aqui, sem vírgula, porque é uma restrição. Eu estou falando das pessoas que foram nesta oração. Então, repare que da coletividade eu consigo dividir as que foram e as que não foram. Não é único. O estudante que não entregar o trabalho até dia 30 de setembro ficará sem nota. Pensem na categoria estudante, tem aqueles que entregam e aqueles que não entregam. E eu estou restringindo ao estudante que não entregar o trabalho. E é ele que vai ficar sem nota. Então, a gente tem que pensar que a restrição, ela é uma coisa de uma totalidade, eu consigo dividir isso ao meio, pensando que há uma categoria A e há uma categoria B, e eu estou restringindo para um tipo, né? Então, quando eu falo os estudantes, pensem na totalidade, mas quando eu falo que não entregar o trabalho, é uma parte disso, é uma restrição disso, porque com certeza tem aqueles que entregam, óbvio, né? E agora, na explicação, não. É tudo no mesmo pacote, é único, é uma informação a mais. Então, quando eu falo o homem que é mortal tem medo da morte, óbvio, todo homem é mortal. Né? Então, na categoria homens, todos são mortais. Né? Bom, gente, esta é a aula que eu pensei para vocês. É claro que ainda essas regras não dão conta de tudo, mas ela resolve boa parte dos problemas. E a gente vai, aqui eu coloquei de uma forma bem simples, e depois vocês vão percebendo que quando vocês entendem isso, a complexidade das informações pode aparecer numa oração que a gente vai fazendo essa reflexão e vai entendendo os deslocamentos, as intercalações.
Eu vou montar uma aula de vírgula com aqueles casos, quando usa vírgula com porém, quando usa vírgula com mas, quando usa vírgula com e, sabe? Mas essa segunda parte da vírgula, ela só vocês vão assistir depois que vocês entenderem bem essa. Então, eu fico por aqui, qualquer coisa é só me procurar. Um grande beijo para vocês e eu tenho certeza que se vocês pegarem firme nesta aula, vocês vão mudar a sua relação, a relação de vocês com a vírgula. Bom, um beijo e até mais.